essa aula no YouTube. Então, mais uma vez, bom dia a todos. Deixa eu começar aqui a apresentação do slide. Na primeira aula, na última segunda-feira, começamos uma revisão das equações de Maxwell e paramos nessa transparência que começa a falar sobre as relações constitutivas. Então, vamos lembrar que as equações de Maxwell, da maneira como conhecemos hoje, ela tem ali 4 campos vetoriais. O campo elétrico E, o campo magnético H, o deslocamento elétrico D, alguns também chamam de fluxo elétrico, e o fluxo magnético B. A prática demonstra que esses campos vetoriais, uns dependem dos outros. Por exemplo, sabe-se que, para a maioria dos meios de interesse, o deslocamento elétrico ele varia tanto com o campo elétrico como com o campo magnético. E o mesmo acontece com o fluxo elétrico, com o fluxo magnético B. Então, essas relações constitutivas vão permitir que a gente reescreva, tanto o deslocamento elétrico como o fluxo magnético em função do campo elétrico e do campo magnético. Que aqui nesse curso, como em quase todos os cursos de engenharia, vão ser considerados os nossos campos fundamentais, o campo eletromagnético. Além disso, esta aula, ela é dedicada ao certificado de telecomunicações. Então, nós no certificado temos outras disciplinas, como, por exemplo, micro-ondas, antenas. E esses dispositivos de telecomunicações, quase todos, não todos, mas quase todos, são compostos por dielétricos plásticos, resinas, e também por metais condutores. Então, por esse motivo, temos também interesse em meios condutivos, até porque precisamos, mais adiante, considerar perda nos condutores, tanto em linhas de transmissão como em cavidades, em guias de onda, porque isso é o prático. O engenheiro faz contas, tem que prever, inclusive, as perdas, que elas são relevantes, elas não são desprezíveis. Então, por causa disso, meios condutivos são importantes também nesse curso, e eles vão ser considerados através da corrente de condução. A gente vai chamar essa corrente de JC, é a densidade de corrente elétrica de condução. Ela está associada às cargas livres que, eventualmente, você tem num determinado meio. Se esse meio não for dielétrico ideal, então essas cargas livres existem e vai haver uma corrente de condução. Quanto mais intensa ela for, provavelmente é porque melhor condutor aquele meio é. Então, as relações constitutivas, que vamos começar nessa aula a falar, elas são baseadas nas relações dos vetores D, B e JC em relação ao campo eletromagnético. Então, só para reforçar, aqui no curso, como na maioria dos livros de eletromagnetismo voltados para a engenharia elétrica, o campo elétrico e o campo magnético são os fundamentais, enquanto que os físicos consideram o campo elétrico e o fluxo magnético B como sendo os fundamentais. Para os físicos, isso tem a ver com relatividade. Se você viajar na mesma velocidade da luz, em relação a alguém que está parado, o que é E vira B e o que é B vira E. Não me lembro mais os detalhes, também não importa. Para nós, engenheiros, a escolha do E e do H deve-se simplesmente porque eles têm uma dualidade dentro das equações de Maxwell. Você vai ter o rotacional do E e o rotacional do H, nas leis de Ampère e Faraday. Você vai ter o divergente do E e o divergente do H nas leis de Gauss. Então, a motivação é essa simetria matemática. E a gente começa, então, pelo meio mais simples, que é aquele onde não tem meio nenhum, é o vácuo. E através de experimentos, sabe-se que no vácuo você tem o deslocamento elétrico linearmente proporcional ao campo elétrico através da permissividade ε0 do vácuo, e o fluxo magnético é proporcional ao campo magnético através da permeabilidade do vácuo.
ε0 e μ0. Esse zero, quando ele aparecer, é para dizer, ó, são as características do vácuo. Para o vácuo, ε0 é aproximadamente 8,854 vezes 10 a menos 12 farads por metro. E a permeabilidade do vácuo μ0 é uma constante universal, 4π vezes 10 a menos 7 henries por metro. E você já sabe que a velocidade da luz no meio, em particular no vácuo, é 1 sobre raiz de ε0 vezes μ0. E aí o que acontece é que a velocidade da luz foi definida como uma constante universal também. Tem lá, acho que são 8 ou 10 algarismos significativos. E toda vez que alguém mede a velocidade da luz com mais precisão, ao invés de mexer no valor da velocidade da luz, mexe no valor do ε0. Mas atualmente esse valor está lá embaixo, ou seja, esse 8,854 vocês podem usar sem susto. Isso aí só vai mudar daqui a 1 trilhão de anos. Alguma pergunta até o momento? Por definição, o vácuo não tem nada, muito menos carga livre, então a corrente de condução no vácuo, obviamente, é nula. Além do vácuo, né, para nós não faz, a não ser como uma referência, né, mas para nós não faz muito sentido, você tem o chamado meio ideal, meio simples. O meio simples é o que alguns autores chamam de dielétrico ideal. O dielétrico ideal é o meio simples. E o vácuo pode ser interpretado como um caso particular do meio simples. O meio simples é linear, homogêneo, isotrópico, sem perdas, não dispersivo, tá? E aí, o que está por trás, né? Qual é a física por trás disso daí? A física é muito complicada. A gente teria que ir na estrutura da matéria. Se você pegar um microscópio eletrônico, você vai ver que nada do que a gente vai falar aqui é verdade. Mas, se você tiver um volume cujas dimensões são muito menores do que o comprimento de onda, ou seja, é praticamente um ponto. Mas muito menores não significa um ponto. É um volume, só que muito menor que o comprimento de onda. Mas ainda assim, com trilhões de moléculas dentro desse volume. Porque, afinal de contas, em RF, na melhor das hipóteses, o comprimento de onda vai ser da ordem de milímetros, né? Então, num volume de 0,001 milímetro cúbico, você ainda vai ter bilhões de moléculas. Então, o modelo macroscópico para o meio simples é o seguinte: você tem esse cubo, aqui não está desenhado como um cubo por motivos óbvios, mas imagina um cubo de dielétrico. Então, você tem lá a estrutura molecular dele. Eu estou representando as moléculas, né, por essas elipses. Esses sinais de mais e menos são as cargas. Essa molécula, ela possui cargas positivas, cargas negativas. Aí você pega esse bloco dielétrico e enfia no meio de um capacitor de placas paralelas. E você liga esse capacitor numa fonte de tensão. Por exemplo, uma fonte de tensão alternada. Quando você aplicar a tensão nas placas paralelas do capacitor, o que vai acontecer ali no meio desse bloco dielétrico? É uma pergunta. O que surge entre as... Oi, fala mais alto, o teu microfone ou o meu alto-falante está muito baixo. Fala mais alto, por favor. Vai formar um dipolo? Antes disso, vai surgir um campo elétrico, né, entre as placas, e vocês sabem que carga na presença de campo elétrico, cargas positivas são puxadas para um lado, cargas negativas são puxadas para o outro. E aí, como você bem falou, formam-se dipolos. Lógico que se você pegar um microscópio, você não vai ver isso. Mas, na média, se você tiver ali um volume relativamente pequeno em relação ao comprimento de onda, mas ainda assim com uma quantidade excessiva de moléculas, em média, é como se cada ponto, cada região daquele volume se comportasse mais ou menos como está indicado aqui.
E isto faz com que surja um fluxo elétrico extra. Quem fez eletrostática, ou quem estudou eletromagnetismo, ou dependendo de outras disciplinas, vê isso como um vetor polarização, P. Esse fluxo extra, se o meio for linear, é proporcional ao campo elétrico aplicado. E aí você tem a definição da susceptibilidade. Eu estou passando rápido, por isso que a gente não vai usar exatamente nem o vetor polarização, nem a susceptibilidade elétrica explicitamente. O que a gente faz é, como os dois termos que aparecem aqui, ó, são proporcionais ao campo elétrico, eu junto tudo e digo, aquilo ali é a permissividade desse meio dielétrico, que obviamente é diferente da do vácuo. Então, epsilon é a permissividade do campo elétrico e representa, quando este meio sofre a influência de um campo externo, o fluxo elétrico extra que aparece por causa dessa orientação da estrutura molecular, macroscopicamente por causa da presença desses dipolinhos. Agora, imagina o seguinte, que esta tensão aplicada e, consequentemente, o campo elétrico associado a esta tensão, se isso variar ao longo do tempo, senoidalmente, por exemplo, campo elétrico às vezes aponta para cima, às vezes aponta para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. O que vai acontecer aqui nessa figura? Se isso fosse um filme, o que você veria aqui nessa figura? Uma pergunta. Os polos se realinhando, subindo e descendo. Subindo e descendo, não, porque eles estão parados, mas você vai ver as caras. Rotacionando. Isso. Beleza, perfeito. E se não houver perdas, de que maneira isso acontece? Se não instantaneamente? Instantaneamente, perfeito. Ou seja, pensando agora em termos senoidais, se não houver perda, se o meio for simples, o E e o P não estão defasados. Eles estão em fase. Beleza? Não havendo inércia, não havendo perdas de polarização, esse realinhamento é instantâneo. E o E e o P, e consequentemente o E e o D, estão em fase. Isso para vocês é óbvio, lógico, sem pensar na quântica, na física, no que acontece com a estrutura microscópica. Essa explicação macroscópica para vocês faz sentido? Sim, para mim sim. Beleza? Então, ponha isso na cabeça. Em fase é campo elétrico e D, deslocamento elétrico, em fase, se não houver perdas. Para a relação constitutiva envolvendo o fluxo magnético, é algo parecido, só que agora você vai pensar nos spins das estruturas, dos elétrons. Você tem lá as cargas rodando, isso forma o equivalente a dipolos magnéticos, havendo a aplicação de um campo magnético externo, existe a tendência macroscópica desses dipolos magnéticos. O dipolo magnético é equivalente a um loop de corrente elétrica. Um loop de corrente elétrica, desde que devidamente pequenininho, em relação ao comprimento de onda, isso equivale a um dipolo elétrico. Então, a um dipolinho magnético. Então, esses dipolinhos magnéticos, quando você aplica um campo magnético, eles tendem a se reorientar, aumentando o fluxo magnético, se for um material ferromagnético. Se não for, essa reorientação, esse fluxo extra é muito pequeno, geralmente irrelevante, como é o caso dos dielétricos, e aí praticamente a permeabilidade equivalente no final é quase igual à do vácuo. Então, se o meio não for um meio ferromagnético, essa susceptibilidade magnética é praticamente nula. Caso contrário, o meio não é mais um dielétrico. Inclusive, ele não é linear. E esses meios estão fora da análise que a gente vai fazer aqui no curso, porque a gente vai assumir o tempo todo meios lineares, homogêneos e isotrópicos. Não necessariamente sem perdas. Mas se não houver perdas, lembra, o E e o D estão em fase.
E aqui eu tenho uma definição. Para nós, o Mi vai ser sempre levado em consideração como sendo igual ao Mi zero. A gente não vai estar interessado aqui em meios ferromagnéticos, porque eles são não lineares e o tratamento matemático, né, disso é mais complicado. E vocês veem isso em outras disciplinas que não estão ligadas a comunicações. Meios ferromagnéticos não são muito utilizados, a não ser em algumas antenas, eles não são muito utilizados em dispositivos de comunicação. Geralmente são dielétricos, condutores e cristais, mas os cristais também vão ficar fora da nossa análise. Então, para os meios simples, a relação constitutiva é D igual a εE, e ε passa a ser a permissividade daquele meio, enquanto que B é μ vezes H, onde μ é a permeabilidade daquele meio simples. Alguma pergunta por enquanto? Além disso, o meio pode ser simples e condutivo, nada impede. O meio condutivo, aliás, perdão, se o meio for condutivo, ele não é simples porque ele passa a ser dispersivo. Então, outro meio de interesse para nós, além do meio simples, é o meio condutivo. Agora sim, ele não é simples porque ele é dispersivo. Então, o meio condutivo, para nós, vai continuar sendo linear, homogêneo e isotrópico, mas ele não é mais não dispersivo. Ele possui cargas livres, consequentemente, se houver aplicação de um campo elétrico externo, cargas positivas são puxadas para um lado, cargas negativas são puxadas no sentido oposto, e não havendo limites físicos, né, barreiras, paredes, isso gera uma corrente, uma densidade volumétrica de corrente, JC, lá dentro. E em radiofrequência, e para os meios do nosso interesse, essa relação é verdadeira, onde sigma é a condutividade relativamente constante ao longo do espectro de radiofrequência. Então, você vai ter um meio condutivo neste curso definido, caso ele seja um meio condutivo, pela sua condutividade sigma. E as unidades são Siemens por metro. E aqui você tem uma figurinha, isso foi tirado baseado em algum livro, que eu não me lembro agora de cabeça, talvez até o livro texto. Se por acaso não houver condutividade, nós temos, e se o meio for linear, homogêneo, isotrópico, isso é o nosso meio simples, o dielétrico perfeito. E a gente vai considerar o vácuo como um caso particular. Matematicamente falando, a gente vai considerar o vácuo como um caso particular de meio simples. Na medida em que a condutividade vai aumentando, você já passa a ter um meio dispersivo. E aí, dependendo do valor dessa condutividade, você pode ter um meio chamado de isolante, que é o caso normal, que não existe dielétrico perfeito. Então, você tem os isolantes, ou seja, são aqueles meios dielétricos onde a condutividade é muito baixa. Semicondutores e, finalmente, no outro extremo, que é do nosso interesse nesse curso, bons condutores. Em radiofrequência, o alumínio, o cobre, são bons o ouro, são bons condutores. Eles possuem condutividades da ordem de mega Siemens por metro. E, para facilitar a análise, e dependendo da situação, às vezes as perdas podem ser desprezadas, e aí você, ao invés de levar em consideração a condutividade daquele meio, porque isso obrigaria você também a considerar o campo dentro daquele meio. É mais um meio no seu problema, mais uma condição de contorno para ser imposta, e, logicamente, isso dificulta a análise, seja ela matemática, seja ela numérica. Então, se as perdas podem ser desprezadas, você assume-se o bom condutor como um condutor perfeito. É o chamado condutor elétrico perfeito.
uma das consequências é que dentro dele não vai ter campo. Então, é uma região a menos no seu problema. Aqui no curso, em linhas de transmissão e guias, a gente vai considerar inicialmente o condutor perfeito e depois ajustar a teoria para bons condutores, que afinal de contas, se você está usando uma linha de transmissão, um guia, é porque você quer levar informação a certa distância. Então, a perda no metal, ela pode ser até localmente pequena, mas como você tem uma linha comprida, essa perda vai se acumulando e no final ela é grande. Então, a gente vai, eventualmente, inicialmente a gente considera a estrutura como formada com um condutor perfeito. Aí depois a gente vai mostrar uma maneira de levar em consideração as perdas associadas ao fato do condutor não ser perfeito. Até o momento, alguma pergunta? Então, vamos prosseguir. Então, a gente falou aqui em meios lineares, homogêneos e isotrópicos. O que significa isso? O que é o meio ser linear? E, consequentemente, o que é o meio não linear? O que é ser isotrópico? O que é ser homogêneo? Será que é possível a gente analisar coisas práticas, assumindo que elas são lineares, homogêneas e isotrópicas? E a resposta, obviamente, é sim, senão a gente nem estaria dando essa disciplina, né? Ela não seria útil para nada. A gente analisa e projeta, por exemplo, antenas, assumindo que os meios são lineares, homogêneos e isotrópicos. Para entender isso, vamos ver as definições. Então, antes disso, antes de falar desses meios, fazer um resuminho, né? Mostrar como é que ficam as equações de Maxwell para os meios simples ou condutivos, até o momento. Então, repara, essa é a lei de Faraday, então a gente vai trocar o B por μ vezes H. O μ não variando com o tempo, ele pode ser passado para fora da derivada, e aqui está, então, a forma diferencial da lei de Faraday para os meios que a gente vai considerar aqui no curso, que é a equação que geralmente vocês veem em eletromagnetismo, pelo menos na engenharia. A lei de Ampère tem uma observação importante, pessoal. Presta atenção agora, isso vai ser importante mais tarde. Aqui está a lei de Ampère, onde a gente vai substituir o D por epsilon vezes E. Então está aqui, ó, este termo com o D trocado por epsilon vezes E, está aqui, ó. Acontece que aqui na lei de Ampère, essa densidade de corrente J representa todas as correntes, todas as correntes. Mas nós, neste curso, temos preocupação com dois meios em particular, como já foi dito. Meios dielétricos ou isolantes e meios condutivos, cobre, alumínio. Então, por causa disso, nós vamos separar, ó, nós vamos tirar a corrente de condução daqui de dentro. A corrente de condução vai ser isolada neste termo daqui. Lembrando que a corrente de condução para meios condutivos em radiofrequência é igual a σE, onde sigma é a condutividade daquele meio. Se o meio não for condutivo, ou seja, se sigma é igual a zero, a equação vale, porque é só zerar esse termo. Essa equação aqui é geral. Ela vale tanto para os meios simples como para os meios condutivos. E esta corrente que ficou aqui, ó? Esta corrente que foi isolada da corrente de condução são todas as demais correntes, exceto a de condução. E isso, na teoria eletromagnética, são chamadas de as correntes-fonte. Por exemplo, é a corrente que representa uma antena. Na teoria de antenas, essa corrente aparece. Ela representa a corrente na superfície de uma antena. Ela é fonte, ela irradia campo. Quando o professor mais adiante falar assim, vamos analisar o campo num meio linear, homogêneo, isotrópico e sem fontes, significa que o volume, a região que você está analisando, não tem nenhuma antena, não tem nenhuma fonte. E aí, esse termo vai ser zero.
esse termo daqui no curso vai ser 0. Isso daqui só vai aparecer quando você tiver uma antena dentro da região que você analisa. Mas o meio pode ser condutivo. Ou seja, você pode ter corrente de condução, mas elas já serão consideradas automaticamente neste termo. Então, repara, aqui nós estamos quebrando a corrente total em 2 termos. A corrente de condução e todas as demais correntes que houver, que vão ser classificadas como corrente fonte. E aí a gente põe esse Fzinho aqui, ó, só para lembrar que não é mais a corrente total, como é aqui, ó. São apenas as correntes, exceto aquela de condução. Alguma pergunta? Professor, Oi. Para um meio, na realidade, no caso, eu sei que para um dielétrico perfeito não vai ter, mas para um dielétrico comum, na vida real, existe sim a corrente, mesmo que eu não rompa a rigidez dielétrica do meio? Não necessariamente, não necessariamente. Não necessariamente, vai depender do enunciado, isso vai ficar um pouquinho mais claro mais adiante. As perdas no meio dielétrico, ora, quando é dielétrico, as perdas vão ser dadas por um termo chamado tangente de perdas. Você já deve ter visto isso em eletromagnetismo. Sim. Ora, elas podem ser dadas através de uma condutividade. A física por trás é diferente, mas o efeito matemático no cálculo, no final, é a mesma coisa. Mais tarde, na próxima semana, a gente vai definir a permissividade complexa quando o meio for dispersivo. Isso vai ser feito de tal maneira que possa valer tanto para um meio dielétrico dispersivo como para um meio condutivo. Então, por enquanto, não se preocupe com isso. Nós vamos fazer a dispersão tanto no dielétrico como num condutor, tá? E isso vai ser feito de uma maneira generalizada, mas ainda não chegou o momento. Beleza? Beleza, obrigado. Tranquilo, nada. Rapidinho, então, as leis de Gauss. Então, a lei de Gauss é elétrica, você troca o D por εE. Se o meio for homogêneo, o ε não varia com a posição, pode passar para fora da derivada, e aí você fica com essa equação que vocês muito provavelmente já viram antes em eletromagnetismo. Isso aqui, obviamente, é um caso particular dessa daqui. E, finalmente, a de Gauss. Enquanto não descobrirem que existe carga magnética, vai continuar sendo divergente de H igual a 0. Então, nessa transparência, porque como vocês já viram isso antes, né, a única coisa que realmente merece destacar aqui é a lei de Ampère. Então, como condutores são muito utilizados em dispositivos de comunicação, em frequências de rádio, lógico, os efeitos dissipativos, eles vão ser considerados, e é por isso, né, que a gente já começa a separar aqui, ó, a corrente de condução das demais na lei de Ampère. Essa separação vai ser importante mais adiante, tá? Então, eu estou ressaltando isso agora. Bom, agora sim, o que é um meio linear? Na verdade, a relação de meio linear não é tão simples quanto aquela que foi usada antes, que apareceu antes. D igual a εE. Aquilo é para o meio simples. Mas, como já foi até mencionado aqui, você tem a possibilidade de ter um meio dielétrico dispersivo, com perdas de polarização, com tangente de perdas. Quando não tem perda, o que acontece com o D e o E? Eu ressaltei isso atrás. O que foi? Eles estão em... Fica em fase. Fase. E se não estiver? Aí vai ter uma defasagem. Vai ter um atraso. Uma defasagem. Consequentemente, agora pensa em senoide. Como é que você... O D é igual a alguma coisa vezes o E. E essa relação é linear porque o meio é linear. Essa alguma coisa tem que ter um valor... Vai ser complexo, né, para defasar. Exatamente. Beleza? Mas isso é no domínio da frequência. Domínio da frequência só na próxima semana. Aqui a gente está no domínio do tempo. Então, você vai ter alguma coisa multiplicando o campo elétrico e essa alguma coisa tem um valor complexo no domínio da frequência.
Quando você passa do domínio da frequência de volta para o domínio temporal, matematicamente isso é feito através do quê? Qual é a ferramenta matemática que a gente usa para passar o domínio do tempo para o domínio da frequência e vice-versa? Transformada de Fourier. Transformada de Fourier, beleza? E aquilo que no domínio da frequência é uma multiplicação, no domínio do tempo é o quê? Uma convolução. Esta é a relação entre o D e o E para um meio linear dispersivo. Pergunta, se a gente desse isso em eletromagnetismo, quantos de vocês estariam aqui agora fazendo TIOG? Vocês provavelmente não devem ter visto isso em eletromagnetismo. Mas isto é um meio linear. Porque, repara, se eu dobrar o E, eu dobro o D. Então, isto é uma relação linear. Multiplicação é uma operação linear. Integral é uma operação linear. Mas quando você tem dispersão, perda, e você sempre tem dispersão na prática, o que você tem é essa relação de convolução. Então, repara, analisar meios dielétricos, mesmo considerados lineares, no domínio do tempo, é muito difícil do ponto de vista analítico, do ponto de vista numérico até. Mas no domínio da frequência é ridículo, porque convolução no domínio do tempo vira o quê? No domínio da frequência, na notação fasorial. Uma integral. Oi? Uma convolução, uma integral de convolução no domínio do tempo, quando você aplica a transformada de Fourier, ela vira o quê no domínio da frequência? Uma multiplicação. Isso. E aí, você vai, no domínio da frequência, levar em consideração as perdas, desde que o meio seja linear. Você vai lidar com meios dispersivos de uma maneira tão fácil quanto se o meio não fosse dispersivo. A diferença é que a permissividade vai ter um valor complexo, que representa o defasamento entre o D e o E. Então, perdas no dielétrico não vão ser consideradas até a semana que vem, porque a gente não vai enfiar isso daqui nas equações de Maxwell, não no domínio do tempo. A gente já vai fazer isso implicitamente no domínio da frequência. Então, repara, meios lineares, a relação não é tão simples como aquela que apareceu nas transparências anteriores. Aquilo ali só vale se o meio for linear e não dispersivo. O dielétrico com perdas, se ele puder ser considerado linear, a relação é essa daqui, ó. E quando é que o meio pode ser considerado linear? Desde que você não aumente a intensidade do campo acima de um certo limite. Você tem lá uma antena, você vai na farmácia e compra uma antena. Aí você vai ligar num rádio. Imagina que esse rádio é tem uma potência de 1 trilhão de watts. O que vai acontecer se você ligar o rádio na antena que você comprou na farmácia? O que você acha que vai acontecer? Imagina que tem um transmissor com 1 trilhão de watts. Aí você liga lá a antena no transmissor. O que você acha que vai acontecer com a antena? Vai queimar ela? Vai queimar. Beleza? Você pega um capacitor, joga 1 trilhão de volts em cima do capacitor. O que você acha que vai acontecer? Vai botar fogo no laboratório. Beleza? Então, ou seja, não existe coisa linear. O que existe é, você assume linear desde que você mantenha certos limites de intensidade de campo. É a potência máxima que você pode jogar num dispositivo. Enquanto isso for respeitado, aquele dispositivo pode ser considerado aproximadamente linear. Se assim o for, né? Porque tem dispositivos não lineares para aplicações específicas. Essas coisas estão totalmente fora do escopo desse curso. Alguma pergunta, pessoal? Então, prosseguindo. O meio não linear é o mais difícil de ser analisado, tanto analiticamente como numericamente. Tá? Você já deve ter visto em outras disciplinas. Problemas não lineares são os mais complicados.
Bom, além disso, tem um meio homogêneo. A definição é simples. O meio homogêneo é aquele que tem as suas características físicas não variando com a posição. Então, quando é que o meio é homogêneo? Isso é fácil, é só você construir o teu dialeto, teu bloquinho, mais ou menos uma composição, a matéria mais ou menos uniforme. Matematicamente, significa que as características físicas, a permissividade, a permeabilidade, a condutividade, não variam com a posição. O que significa isso? Matematicamente, você pode passar isso para fora daqueles triangulinhos de cabeça para baixo. Toda vez que tiver derivada espacial, divergente, rotacional, gradiente, e esse negócio aparecer, você pode passar para fora. Ele não varia com x, y, z. Tá? Isso vai afetar, em particular, estas equações de Gauss aqui, ó, essas leis de Gauss. O epsilon pode passar para fora desse divergente e o mi pode passar para fora desse outro divergente. Essencialmente, é isso. E o meio isotrópico? Imagina, vamos pensar de novo naquela figurinha macroscópica do bloco dielétrico. Imagina uma caixa de sapato, só que ao invés de uma caixa de um paralelepípedo, só que ele é dielétrico. Aí você pega aquele bloco de paralelepípedo e põe entre um capacitor de placas paralelas. E aí você vira o paralelepípedo. Você vira o paralelepípedo. O que você acha que vai acontecer dentro do bloco dielétrico se você mexer na orientação desse paralelepípedo entre as placas paralelas do capacitor? O que você acha que vai acontecer com a orientação dos dipolinhos lá dentro? Vai mudar alguma coisa? Se alinhar sempre com o campo magnético, Isso, elétrico, perdão. Isso, perfeito. E vai depender de como você posiciona esse paralelepípedo entre as placas? Se for isotrópico, não. Exatamente. Então você já viu isso antes, pô. Agora, imagina o seguinte, que você não tem lá um paralelepípedo dielétrico, mas sim um paralelepípedo formado por um cristal, onde a estrutura molecular está organizada de forma periódica. Os dipolinhos vão rodar mais facilmente com certas orientações do que outras. Ou seja, a maneira como o dipolinho é reorientado, ou seja, a permissividade depende da orientação do campo elétrico em relação ao eixo dessa grade cristalina. E aí, nessa situação, o meio é não isotrópico, anisotrópico, né? É um exemplo de meio anisotrópico, é o cristal. E nessa situação, a relação constitutiva, a nossa permissividade, não é mais um escalar. É um tensor, uma matriz. É um tensor. Ainda dá para escrever as equações de Maxwell, só que agora você tem que usar uma matemática tensorial. A gente não vai fazer isso no curso. Não é tão complicado assim. É muito mais fácil do que vocês imaginam. É ridiculamente mais fácil do que tratar meio não linear. Mas a gente não vai incluir essa análise no curso. Se um dia vocês forem mexer com cristais, campo propagando dentro de cristais, etc. Cristais às vezes são utilizados em dispositivos optoeletrônicos. Você vai fazer ali uma semana, 2 ou 3, rever a teoria eletromagnética agora com tensor. E você vai ver que, exceto na hora de aplicar as condições de contorno, o negócio não é tão complicado assim. É só trocar o escalar epsilon pela matriz ou pelo tensor epsilon, entendeu? Mas esses meios não vão ser levados em conta aqui no curso. Mas se um dia vocês precisarem, e se vocês tiverem a base eletromagnética necessária, essa passagem do meio isotrópico para o meio anisotrópico não é tão traumática assim, tá? Mas a gente não vai fazer a gente não vai levar em consideração esses materiais aqui no curso. Por enquanto, alguma pergunta?
Próxima também é uma revisão. Próximo item, condições de contorno. Então, reparem, nós aqui no curso vamos lidar sempre com as equações diferenciais. Em particular, com a equação de onda, que a gente só vai revisar na próxima semana. É a equação de onda que a gente vai usar para resolver os problemas relativamente simples que temos aqui no curso. Consequentemente, os nossos dispositivos, linha de transmissão, guia de onda, incidência de uma onda plana na superfície de um material, você tem ali uma quebra, uma mudança de meio. Você tem uma mudança de meio, de um meio para o outro. Consequentemente, você espera uma mudança, não só nas características físicas de um meio para o outro, mas também uma mudança no comportamento do campo. O campo, quando está dentro do guia de um jeito, mas quando chega na parede, ele tem que mudar radicalmente, até porque do outro lado, se for um condutor perfeito, do outro lado, imediatamente após entrar dentro do meio condutor perfeito, não tem mais campo nenhum. Então a pergunta é, nessas equações diferenciais, o que acontece com as derivadas quando você está exatamente na interface de um meio para o outro, de uma região para outra? O que vocês acham que acontece com as derivadas? As derivadas são iguais. De um lado você tem campo, do outro lado não tem campo nenhum. É o caso extremo, tá? Não é, nem sempre é assim. Mas de um lado tem campo, do outro lado não tem. O que acontece com a derivada? Ela sofre uma descontinuidade. E aí a pergunta é, exatamente na fronteira que separa uma região da outra, quanto vale a derivada? Quanto vale o gradiente do campo elétrico? O divergente? Quanto vale o rotacional do campo elétrico quando eu tenho, naquele ponto, uma descontinuidade na derivada? A derivada é indefinida. Então, nessas regiões, as equações de Maxwell, na forma diferencial, sozinhas, elas não ajudam a resolver o problema. A gente precisa das condições de contorno, que alguns autores chamam de condições de fronteira. É a mesma coisa, tá? Só muda a nomenclatura. Condições de contorno, condições de fronteira, é a mesma coisa. O que acontece nessas fronteiras que separam um meio do outro? E essas condições, óbvio, né, elas estão escondidinhas dentro das equações de Maxwell. A gente só precisa fazer uma massagem nelas para ver o que fazer nessas horas onde a derivada é descontínua. E, como a gente já tinha falado na aula passada, quando essas coisas acontecem, às vezes é melhor reescrever as equações de Maxwell na forma integral. Que a forma integral não leva em conta só o ponto, leva em conta o que está em volta daquela região. Então a gente vai, como já foi feito antes, isso para vocês é uma revisão, porque vocês já viram isso em eletromagnetismo, a gente vai obter as condições de contorno. Cada equação de Maxwell, cada lei, nos dá uma condição de contorno diferente. Com a ajuda das equações, das leis, né, das equações de Maxwell, na forma integral. E aí a gente vai começar pela mais simples de todas, que é aquela onde o lado direito é zero. A lei de Gauss magnética. E a gente revisou na aula passada que, na forma integral, a lei de Gauss magnética tem esse formato. Você define um volume através de uma superfície fechada, que é essa daqui, ó. E como até hoje ninguém descobriu a existência, ou ninguém provou, pelo menos, que existem cargas magnéticas, né? O fluxo magnético através dessa superfície fechada é zero, ou seja, as linhas de campo magnético que entram para um lado têm que sair pelo outro, de alguma maneira. Bom, como usar esse negócio na fronteira, no contorno, na fronteira que separa dois meios? Então tem aqui uma figurinha bem simplesinha, deveria ser tridimensional, mas aí eu não sou bom desenhista e a figura ia ficar muito complicada. Então entendam essa linha que está aqui, ó.
Essa é a fronteira, é uma superfície, é uma fronteira que separa o meio 1, ou a região 1, da região 2. E você tem fluxo magnético B1 de um lado e fluxo magnético B2 do outro. Eu vou começar com B, logicamente, no final é só trocar o B por μ vezes H. Pronto? Então, tá lá. E na nossa definição, a normal sempre vai apontar para fora, ou seja, do meio 1 para o meio 2. Se você fizer o contrário, é só trocar o sinal no final da equação. Mas, seguindo a notação, que geralmente é adotada nos livros, a normal vai apontar do meio 1 para o meio 2. E aí, o truque todo é escolher o volume direitinho, que facilite a obtenção da condição de contorno. E o volume mais simplesinho seria um barrilzinho, ó. Então, observe que esta superfície daqui, ó, esta superfície aqui em forma de elipse, ela deveria coincidir, ela está toda na interface, tá? Ou seja, o volume eu desenhei em 3 dimensões, o resto da figura não. Então, cuidado com essa minha figura aqui, ó. De tal maneira que a área da base é muito pequenininha. A área aqui embaixo, que é a mesma daqui de cima, ela é muito pequenininha. E eu passei metade do volume para cima, H, e metade do volume para baixo. Esse barrilzinho é o volume e, consequentemente, essa superfície cilíndrica, cuja altura é 2 vezes H, é a tal da superfície que aparece aqui na integral. Alguma pergunta até o momento? Alguma dúvida? Tá dando para entender a figura? Sim. A condição de contorno vai ser obtida fazendo o limite do H tendendo para zero. Ou seja, essa área superior vai se aproximando da interface ao mesmo tempo da inferior. Ou seja, o volume vai tendendo para zero. A superfície vai tendendo para zero nas laterais, menos em cima e embaixo. E, consequentemente, no final, a gente chega na seguinte conclusão. Ora, se o que entra para um lado tem que sair para o outro e a superfície lateral some, só tem 2 superfícies que sobram aqui nessa integral, a de cima e a de baixo. E como o fluxo tem que ser zero, isso acaba te dizendo o seguinte, ó, o fluxo embaixo ou em cima tem que ser igual ao fluxo na parede oposta. Passando tudo para o mesmo lado, a gente chega nessa relação. O que significa N escalar B? Como N é a normal, N escalar B é a componente normal do fluxo magnético à interface. Porque é a única componente que atravessa perpendicularmente tanto a face de cima quanto a de baixo. Então, esta é a condição de contorno ou condição de fronteira que vem da lei de Gauss magnética, escrita num formato vetorial elegante, que desta maneira serve para qualquer sistema de coordenadas. Quando a gente escreve uma equação desse jeito, ó, ela é matematicamente elegante. Ó. Você pode resolver o problema em coordenadas cartesianas, cilíndricas, esféricas, do jeito que quiser. A equação vale para qualquer sistema de coordenadas. Pergunta? É pergunta ou é um microfone ligado só? Era o meu microfone ligado. Beleza. Alguma pergunta? Então, tá aí. Traduzindo do grego para o português, essa condição significa o seguinte: a componente normal de B é contínua. O que significa isso? Essa componente normal, um titiquinho para baixo da superfície, tem que ser igual a um titiquinho para cima. Só a componente normal. A componente tangencial pode ser descontínua, mas a normal não. Depois, o campo B lá para cima varia do jeito que quiser e cá para baixo varia do jeito que quiser. Mas na superfície, um pouquinho acima e um pouquinho abaixo, elas têm que ser iguais. Então, repare, isso daqui só vale na superfície.
Não quer dizer que o B1N e o B2N são iguais em todo o espaço. Não, só na superfície. Um titiquinho para cima e um titiquinho para baixo. Não tendo perguntas, vamos para a próxima. É novamente uma lei de Gauss, só que é aquela do campo elétrico. Perdão, desculpa, antes disso. Se os meios forem simples, é só você trocar o B por μ vezes H. E sendo os meios as regiões dielétricas, sendo μ2 igual a μ1, então você, nestes casos particulares, vai chegar à conclusão que a componente normal de H também tem que ser contínua. Mas, de uma maneira geral, não. Mas nos dielétricos, sim. Bom, agora sim a lei de Gauss para o campo elétrico. Qual é a diferença, matematicamente falando, não fisicamente, matematicamente falando, qual é a diferença desta equação para de baixo? Aqui você tem um monopolo aí, né? Opa! Não, monopolo não. Você tem esta integral de volume. Uhum. Esta integral de volume. Beleza? Então vamos lá. Não quero... enfim, a gente coloca a figura aqui para ajudar. Deixa eu colocar de novo o volume aqui. Ó. Pronto. Agora, vamos fazer que nem a gente fez em cima. Funcionou em cima, quem sabe funciona também embaixo. Aí a gente vai fazendo o H tendendo para zero. O fluxo lateral some, fica só o fluxo na superfície de cima, na superfície de baixo. Ou seja, no limite em que o H tende para zero, eu espero que o que aconteça aqui seja o mesmo que aconteceu aqui em cima. Ou seja, vai dar esta relação, só que trocando o D por B. Ou melhor, o contrário, o B por D. Beleza, tá? E em relação a esse termo que não surgiu antes, surgiu agora. O que vocês acham que vai acontecer se o volume tender para zero? Quando o H tende para zero, o volume tende para zero. O que vocês acham que vai acontecer com esse termo? No limite do H tendendo para zero? A carga vai sumir. Como o volume some, não tem volume, consequentemente a carga lá dentro, total, vira zero, exceto em que situação particular? Se a carga estiver toda na superfície, né? Isso. Então, o resultado final é a componente normal do deslocamento elétrico, ela é descontínua se houver uma densidade superficial, ou seja, exatamente na fronteira entre essas duas regiões. Ou pontual, né? Um ponto de carga é um caso particular de uma densidade superficial. Quando é que isso vai aparecer? Me dê um exemplo onde aparece uma densidade superficial e não volumétrica de carga. Onde é que aparece densidade superficial de carga? Em condutores. Condutores? Condutores. Você tem um meio condutivo, joga um campo elétrico lá dentro. As cargas livres se movimentam de um lado para o outro, né? Gerando corrente de condução. Essa densidade de carga, ela é superficial? Depois que o sistema entra em equilíbrio, ela fica na superfície, né? Não, senhor. Ela está no volume. As cargas livres estão no volume todo. Uhum. Ela é uma densidade volumétrica, coulombs por metro cúbico. Quando é que a tal carga passa para a superfície? Quando há um desequilíbrio de cargas? Não. Você está confundindo aí acúmulo de carga, mas quando há um acúmulo, mais carga positiva de um lado, mais carga negativa do outro, é um acúmulo. Repare que eu não estou falando homogêneo. Eu não estou falando que a distribuição é homogênea. Eu estou falando que ela é volumétrica, ela está no volume. Quando é que a carga ela é
toda na superfície. Só quando o condutor é considerado perfeito. Então, aqui no curso, isso daqui só vai ser diferente de zero quando um dos meios, por exemplo, o meio 1, for condutor perfeito. Na prática, isso nunca vai acontecer, porque não existe condutor perfeito. Matematicamente, aqui no curso vai aparecer este termo. Quando um meio 1, por exemplo, for considerado perfeito. E aí, nesse caso, o campo do outro lado é zero. Então, isto daqui só aparece em duas situações que eu me lembre. Uma é quando um dos meios é condutor perfeito, que é um caso que vai aparecer aqui no curso, condutores perfeitos. O outro é quando você impõe. Você impõe isso. Eu não sei se o Kleber está na aula, Kleber? Eu não estou te vendo a tela do Skype. Enfim, então, a outra situação é quando você impõe, você troca o problema por outro equivalente, onde nesse problema equivalente, por exemplo, tem uma antena impressa na superfície de um dielétrico. Aí você impõe no seu problema, no seu modelo, tal carga, que é uma coisa totalmente fora do escopo deste curso, tá? Neste curso só vai aparecer esse termo quando você estiver lidando com condutor perfeito. Nos demais casos, esse cara vai ser sempre zero. Porque, na prática, havendo carga livre, essas densidades não são superficiais, são volumétricas. O ROES é um caso limite. Alguma pergunta? Não tendo pergunta... Perdão, ô Kleber, você depois me desculpa, cara. O Kleber avisou que hoje ele não ia poder vir na aula. Ô Kleber, depois quando você estiver vendo o vídeo, você me desculpa que eu tinha esquecido, tá? Se o meio for simples, aí é só trocar o D por εE. Apesar desse ROES aparecer em apenas certas situações, nós vamos mantê-lo aqui, que assim a condição de contorno vale para todos os possíveis casos que a gente precisar analisar aqui no curso. Faltam duas equações. Próxima lei de Faraday. Repara que agora a integral é outra, é uma integral de contorno fechado. Então a gente tem que mudar a geometria. Então, ao invés de um volume, a gente vai definir uma superfície aberta. A superfície aberta é esse retângulo, de tal maneira que a superfície S é perpendicular à interface entre os dois meios, as duas regiões, 1 e 2. E aí eu vou botar metade do retângulo para cima e metade do retângulo para baixo. E no limite em que o H tender para zero, este lado daqui, ó, este lado do retângulo, que é paralelo ao lado de baixo, eles vão tender a ser paralelos entre si e paralelos à superfície da interface. E se essa coisa for curva, aí você faz o retângulo cada vez menor até ficar paralelo. Deu para entender? Então, metade dele está para cima, metade dele está para baixo. Essa é uma integral de circulação. E essa aqui é a integral, no caso com a variação temporal, né? A integral representa o fluxo de campo magnético, não através da interface, mas através, ó, dessa superfície S, na perpendicular, paralela à interface entre as regiões 1 e 2. Repara, o fluxo daqui, ó, o B, é perpendicular a S e, consequentemente, paralelo à interface, porque a superfície S é perpendicular à interface, que separa a região 1 da região 2. Alguma pergunta em relação à geometria? E aí, no limite em que o H tende para zero, o fluxo tende para zero, porque a superfície some, esse lado tende para zero, enquanto que aqui, ó, as contribuições que vêm das laterais tendem para zero, porque o H tende para zero, só tem a contribuição de cima e a contribuição de baixo. Lembrando que embaixo o contorno aponta da esquerda para a direita e em cima da direita para a esquerda. Então, uma troca de sinal.
E, além disso, repare que, como esse lado de cima passa a ser, junto com o de baixo, paralelo, tangente à interface, as componentes do campo elétrico que contribuem nesse limite são as componentes tangentes, tangenciais à superfície. E a maneira mais elegante de escrever isso, matematicamente, é desse jeito. Porque você sabe que o produto vetorial entre dois vetores te dá um terceiro vetor perpendicular aos outros dois. O que pode ser perpendicular à normal à superfície? É uma pergunta. Vai ser tangente, né? Pronto, acabou. Isso, exatamente. Então, esta é a maneira elegante de você escrever esta equação no limite em que o H tende para zero. Trocando o grego por português, significa que as componentes tangenciais, porque como é na superfície, olha o dedinho, ó, você pode ter duas componentes tangenciais, a terceira é normal. Então, as componentes tangenciais do campo elétrico, um titiquinho para baixo da interface, dentro da região 1, tem que ser igual à componente tangencial correspondente, um titiquinho para cima. Matematicamente elegante, esta é a maneira de você escrever tal condição de contorno. Esta é a equação que ajuda a resolver problema. Esta aqui, ó, é a relação que ajuda você a entender fisicamente, né, com palavras, o que está acontecendo. Alguma pergunta? E, finalmente, a lei de Ampère. O que ela tem de diferente em relação à de cima, matematicamente falando? Este termo. Este termo você vai tratar exatamente como tratou esse, ou seja, vai dar este resultado, só que trocando o E por H. E este termo você vai tratar rigorosamente como você tratou esse, ou seja, vai dar zero. A diferença está aqui, ó. Isso representa a corrente que flui através dessa superfície fechada, S. Ora, sendo a superfície perpendicular à interface, esta corrente é a corrente tangente paralela à interface, que separa a região 1 da região 2. Quando a superfície tende para zero, ó, o fluxo tende para zero. Da mesma maneira como esse cara tende para zero. Esse daqui tende para zero. Exceto em que situação ideal? Exceto se você, por acaso, naquela interface tiver uma densidade, uma distribuição. Bora, pessoal, parecido com a transparência anterior. Superficial, exatamente. Ah, quer dizer que se o meio 1 for condutivo, vai ter isso? Não. Porque corrente de condução é uma distribuição volumétrica. Ela some na medida em que a área some. Isso daqui é um caso particular. No curso, essa corrente superficial só vai aparecer quando? Quando o meio 1 for... Condutor ideal. Condutor elétrico perfeito. Ah, é o cobre. Cobre é perfeito? Não. Então não aparece. Alumínio é perfeito? Não, não é. Então não aparece. Só aparece quando a gente falar, vamos assumir que esse cobre e esse alumínio são perfeitos. Aí ele vai aparecer. Então, no nosso curso, a equação final vai ser essa daqui, ó, onde esse S significa o seguinte, só entra aqui corrente superficial, ou seja, exatamente na superfície. Isso, no curso de Engenharia Elétrica da UFMG, só aparece em duas situações. Uma é quando o meio 1 for perfeito. Isso vai aparecer neste curso. O outro é num modelo ideal. Aí era que eu queria falar com o Kleber, que depois ele vai ouvir o vídeo. Em antenas, Kleber, você lembra da abertura, que a gente troca o problema original
por um problema equivalente, onde a gente põe uma densidade superficial, ali é uma corrente superficial. Ou seja, você troca um problema físico por um problema matemático, né, na expectativa de que matematicamente as respostas sejam as mesmas. Então, em problemas matemáticos, pode ser que surja tal corrente superficial. Não é o caso deste curso. Aqui, isto não vai acontecer. A gente chama isso de corrente impressa. É uma corrente que é imposta ao problema, ela é fonte. Antena impressa. Em antenas, essa densidade ela pode surgir. Ou seja, você vai na farmácia, compra uma pasta de corrente. Aí chega em casa, pega um pão de forma e com a faca você passa uma pasta de corrente. Isso é uma corrente impressa. É uma corrente imposta ao problema. Aqui no curso a gente não vai lidar com fontes. Então, no curso, este JS só vai aparecer se um dos meios, por exemplo, o meio 1, for um condutor elétrico perfeito. E aí, nesse caso, o campo magnético do outro lado é zero. Mas nós vamos manter a condição de contorno escrita desse jeito, porque assim vale para todos os casos de interesse para nós neste curso. Por enquanto, alguma pergunta? E aí, se eu não estou enganado, na próxima transparência eu mostro os 2 casos que vão aparecer no curso. Os casos particulares que são do nosso interesse são esses. Os 2 meios em questão, nenhum deles é condutor perfeito. Então, essas são as condições de contorno. Como nenhum deles é condutor perfeito, não vai ter densidade superficial, nem de carga, nem de corrente. E as condições de contorno, neste caso, serão essas aqui, ó. Componentes normais de B e D contínuas, componentes tangenciais de E e H contínuas. Sendo que para nós essas são as mais importantes, ó. Quando vocês em eletromagnetismo resolveram assim, vamos impor a continuidade das componentes tangenciais do campo eletromagnético, é por causa disso. É por causa disso aqui, ó. E porque não tinha nenhuma corrente superficial aparecendo ou sendo imposta ao problema. Porque se houver, isso daqui não é verdade mais. O outro caso particular é quando um dos meios for perfeito. Por exemplo, o meio 1. Por exemplo, o meio 1. Então, a parede do guia é a condutora perfeita. Então, o guia está desse lado aqui. Ó. O interior do guia é o meio 2. O que vai acontecer na parede, na hora que você for resolver para achar o campo dentro do guia? Essas vão ser as condições de contorno. Como num condutor perfeito não tem campo, B1, 0. Fica só isso. Isso aqui significa que campo magnético não tem componente normal à superfície do condutor elétrico perfeito. O campo elétrico tem componente normal, inclusive de tal maneira que o deslocamento é proporcional à densidade de corrente que surge, que é induzida na superfície desse condutor. No curso, ó, é o único exemplo onde vai aparecer uma densidade superficial de corrente elétrica induzida na superfície do condutor. Densidade de carga, né, professor? Perdão, desculpa. Perfeito. Densidade de carga. Coulombs por metro quadrado. Densidade superficial de carga elétrica. Esta condição diz o seguinte, não tem componente tangencial do campo elétrico. Isso aqui não quer dizer que o campo elétrico é nulo na superfície do condutor. Ele não precisa ser nulo, mas tendo campo elétrico, ele é normal à superfície. Quando você esquecer isso, é só lembrar das linhas de campo no capacitor de placas paralelas. Como é que são as linhas de campo elétrico no meio, no interior de um capacitor de placas paralelas? Todas paralelas? Perpendiculares às placas. É só lembrar disso, entendeu? As linhas de campo são perpendiculares às placas, ou seja, não tem componente de campo tangencial.
Na superfície, depois pode ter, mas exatamente na superfície não. E, finalmente, tem sim componente, já que não tem componente normal de campo magnético, sobrou a tangencial. Vai ter a componente tangencial e, havendo, ela é proporcional à densidade superficial de corrente elétrica que é induzida na superfície do condutor perfeito. Então, essas são as equações gerais, as condições de contorno gerais. Valem para qualquer situação, desde que os meios sejam lineares, homogêneos, isotrópicos. E esses aqui são os casos particulares que vão aparecer no curso. Alguma pergunta? Então, não se esqueçam, em particular, de 4 relações. Estas duas aqui, quando nenhum dos meios for condutor perfeito, e estas duas aqui, quando a região 1, por exemplo, for condutora elétrica perfeita. As outras duas relações são casos... elas não vão ser úteis mais adiante, eu acho que isso vai ficar mais claro. Alguma pergunta, pessoal? E, finalmente, para terminar a aula de hoje, o último item, ainda no domínio do tempo, que é a conservação de energia. Desculpa, tem mais uma observação aqui, ó. Lembrando que esses dois aqui são induzidos exatamente na superfície condutora perfeita. No nosso modelo matemático, macroscópio, né? Se você pegar um microscópio eletrônico, você não vai encontrar nem o condutor perfeito, muito menos essa superfície lisa perfeita, né? Vocês entenderam, isso aqui é um modelo macroscópico. E, finalmente, a conservação de energia. Os livros, textos, geralmente começam através do produto J escalar E. J, corrente, E, campo elétrico. Eu vou começar de outra maneira. Não sei se é bom, se é ruim, mas, enfim, lógico que vai dar no final no mesmo resultado. Eu gosto de pensar em termos de um modelo mecânico. Então, o que eu penso aqui, ó, lógico que eu vou ter que, em algum momento, puxar um coelho da cartola sem explicar nada, né? Mas é uma equação que vocês já viram antes, ou seja, já engoliram antes, vão engolir de novo agora. Imagina o seguinte, eu tenho um volume, uma região, onde eu tenho um campo eletromagnético aplicado, e dessa região eu isolei um cubinho infinitesimal, um cubinho de volume dV. E, por acaso, essa região tem carga elétrica. Se não tiver, vai dar zero. Mas se eu começar assumindo zero, no final não vou chegar a lugar nenhum. Então eu vou assumir que tem carga, que no final pode até ser nula, mas por enquanto não é. E aí eu tenho, ó, se eu multiplicar a densidade volumétrica de carga elétrica por esse voluminho, isso daqui, ó, no limite do dV tendendo para zero, vira como se fosse um ponto, uma carga pontual. Não é uma carga pontual, né? Mas macroscopicamente é quase como uma carga pontual. E a gente sabe que uma carga, na presença de um campo eletromagnético, força é exercida sobre essa carga e ela entra em movimento. E aí agora eu vou puxar o coelho da cartola. Qual é a equação que nos dá essa relação entre força, movimento, velocidade, envolvendo cargas e campo eletromagnético? É a lei de Coulomb? Não. Força exercida sobre uma carga. Onde é que vocês já viram isso em física? Eu ia falar a fórmula, professor. Não entendi. Fala mais alto. Fala mais alto, por favor. Você que está querendo dizer a fórmula da força elétrica? O nome do cara que dá nome à lei. Está escrito, inclusive, nas notas de aula. A lei da força de Lorentz. Então, essa daí a gente vai puxar esse coelho da cartola. A gente vai acreditar que isso é verdade. Porque eu acredito que vocês já viram isso antes em física, no ciclo básico. Não sei como o professor provou. Nem sei se ele provou. Mas se vocês derem uma olhada lá atrás, e a gente vai aqui também, não vai provar coisa nenhuma. A gente vai dizer que isso foi observado experimentalmente
E o nosso amigo Lorentz, lá no século XIX, chegou nessa relação, que é uma relação importante. Tanto que o Lorentz é um cara famoso. Então, a força exercida sobre uma carga é a carga que multiplica o campo elétrico mais o produto vetorial entre a velocidade que essa carga tem naquele instante, naquela posição, produto vetorial com o fluxo magnético. Vocês devem ter visto isso, inclusive, através de um exemplo, uma barra de metal correndo sobre um trilho na presença de campo eletromagnético. Aí tem carga fluindo de um lado para o outro. Vocês chegaram a ver esse problema da barra? Sim. Beleza? Então, enfim, a gente não vai revisar isso agora não, tá? Eu vou partir disso para, invocando modelos mecânicos, chegar à conclusão que J escalar E é densidade de potência. No livro, ele já começa dizendo J escalar E tem unidade de densidade de potência e tá com o pau. Eu vou um pouquinho mais atrás. Eu vou usar esse modelo mecânico e, assumindo que isso aqui é verdade, para chegar nessa relação. Por enquanto, alguma pergunta? Agora é mecânica. Esse ponto, né? Essa carga, esse voluminho entrou em movimento, você tem trabalho sendo exercido sobre ele. Então, a densidade de potência associada, isso é mecânica, é a velocidade vezes a força que está sendo exercida. No nosso caso, como é um infinitésimo de volume, é um infinitésimo de potência e um infinitésimo de força. Aí eu vou pegar e multiplicar escalarmente por V esta equação aqui de cima. Só que repara, aqui tem V vetorial B. O produto vetorial entre dois vetores me dá um terceiro vetor apontando em que direção? Ortogonal a eles. Ortogonal a eles, inclusive ortogonal a V. Ora, este vetor é ortogonal a V. Consequentemente, quanto vai dar V escalar algo que é ortogonal a ele? Zero. Zero. Ou seja, neste produto escalar fica só o primeiro termo. E aí eu malandramente passo essa velocidade para dentro dos parênteses. Carga em movimento vira o quê? Corrente. Então aqui está uma tentativa de justificar, utilizando a lei da força de Lorentz, que J escalar é uma densidade, corresponde a uma densidade volumétrica de potência. Aí eu passo o volume para o outro lado, tem essa relação aqui. O autor do livro-texto já começa daqui. Ó. Eu tentei contar essa historinha para tentar justificar que isso aqui é uma densidade volumétrica de potência. Daqui para frente é que nem no livro. Eu vou jogar as equações de Maxwell aí dentro e ver a confusão que sai daí. Alguma pergunta? Então agora... Nós vamos chegar na parte integral ainda, professor? No final. Por enquanto, Okay. Tudo derivado. Tá bom. Agora é só meter as equações diferenciais aí dentro e sair manipulando. Agora é tudo matemática, tá? A gente vai guardar as interpretações para o final, para o resultado final. Ou seja, se eu integrar no volume, que volume é esse? É a região de interesse. Por exemplo, eu quero saber como uma antena, quanto de potência uma antena radiou. Eu escolho um volume de tal maneira que a antena esteja toda dentro desse volume. Se eu conseguir fazer essa conta, essa é a potência radiada pela antena. Se eu escolher um volume que não tem fonte nenhuma lá dentro, é porque a potência entrou pela parede. Vai aparecer um termo correspondendo ao vetor de Point. Vamos ver o que vai acontecer no final, tá? Então, se eu integrar esse negócio no volume, eu tenho a potência associada àquela região do espaço. Esse volume não precisa ser todo o espaço. Basta ser uma região onde você está estudando o problema em questão. Dentro de um guia, entre
duas antenas formando um enlace de rádio, aí você pode aplicar em qualquer problema de engenharia elétrica, né? Envolvendo corrente e campo elétrico, ou seja, todos os problemas, exceto aqueles problemas teóricos de controle. Beleza? E agora sim as manipulações. Então a gente começa, ó, lembrando, desculpa, J é a corrente total. Então aqui, ó, como eu estou interessado também em meios condutivos, ó, eu estou pegando o J e já estou quebrando, ó, em corrente de condução e todas as demais que eu classifico como correntes fonte. Isso aqui tudo é J. E aí eu vou pegar esta equação, esta relação, lógico, colocando umas coisas de um lado, outras do outro, e jogar naquela relação lá. Ou seja, lembra? Isto é igual a isso. E usando a lei de Ampère, isto é igual a isto. Lembrando que se eu integrar esse negócio no volume, é potência. E aí, ó, apareceu aqui um rotacional do H. Eu não sei o que eu vou fazer com ele. Vou aplicar alguma identidade, ó. Aí eu vou no livro de eletromagnetismo, lá no apêndice, tem lá uma relação. Só que no lugar do E e do H aparece A e B. Divergente de A vetorial B, esse negócio aqui. E aí eu uso essa identidade e eu vou substituir este termo que aparece daqui, ó, aqui, por este aqui, ó. Ou seja, por isso daqui, com os devidos sinais, cada um no seu lugar. Passo este cara por um lado em evidência, porque olha só, isso daqui no final vai ser interpretado como as potências fornecidas por fontes, enquanto que o resto é ou armazenado ou dissipado. Então eu separei as fontes, ó, aqui fora, quer dizer, aqui fora, do lado esquerdo, e o resto com os devidos sinais deste lado. Só que surgiu, ó, esse bicho aqui, ó, que veio daqui, esse rotacional do E. E a gente sabe que isso tem uma relação através da lei de Faraday. Então, a gente perde mais um tempinho e vamos trocar esse rotacional do E por isso daqui. E enfiar aqui dentro. Aí fica desse jeito. Mas eu ainda não estou satisfeito. Eu olho para isso daqui, ó. É escalar a derivada do E. Ou seja, E que multiplica a derivada dele. E que multiplica a derivada dele. F que multiplica a derivada de F. Isso pode ser reescrito de outra maneira? F vezes derivada de F em relação a X. É a derivada de F ao quadrado, né? Exatamente. Exatamente. Eu posso reescrever isso desta maneira. Aí você fala assim, pô, professor, mas tem um produto escalar. É porque você faz isso para todas as três componentes do vetor. Se você não gostou, depois faz num papel. Você vai descobrir que só perdeu tempo. Então, eu posso reescrever isto desta maneira. E eu vou definir um vetor multiplicado escalarmente por ele próprio como o módulo dele ao quadrado. Por quê? Porque fica menor. O pessoal gosta disso, então a gente vai usar também. E chegamos no final. Aí eu integro dos dois lados da equação no volume e chego nessa relação. Isso daqui, ó, são dentro do volume, havendo fontes, essa é a potência fornecida pelas fontes no interior do volume. Puxa, se não tiver fonte, se o meio for sem fontes, se o meio for dito sem fontes, isso daqui é igual a zero. Como assim? É porque a potência entrou pela superfície, as fontes estão fora do volume. Este termo daqui, ó, como ele vem multiplicado pela condutividade, ele só existe se o meio for condutivo. Isso daqui é a potência que é dissipada na região do volume onde houver condutividade não nula. São as perdas ômicas.
que é isso daqui? Isso daqui tem duas coisas escondidas aqui dentro que eu não consigo separar no momento. Você tem aqui dentro tanto a potência armazenada no campo eletromagnético, como, se a relação fosse mais complicada, a potência dissipada por perdas de polarização, que não estão consideradas aqui, porque eu não quis considerar perda de polarização no domínio do tempo, que é muito complicado. A relação que a gente usou foi D igual a εE. Então aqui, ó, não tem perda de polarização. Ela vai entrar, só que lá na frente, no domínio da frequência, porque é mais fácil analisar perdas de polarização no domínio da frequência, quando a convolução vira um produto. Então aqui, ó, por enquanto, é só a potência que fica armazenada no campo eletromagnético dentro do volume. E, finalmente, a integral de volume disso aqui, ó. A integral de volume deste termo. Lembrando que este termo veio lá da transparência anterior. Vou voltar para trás. Este termo veio daqui, ó. Esse cara ficou escondidinho. Apareceu agora. Só que isso daqui, ó, é a integral de volume do divergente. E aí eu apliquei o teorema da divergência, o teorema de Gauss, para trocar essa integral de volume por uma integral de fluxo através da superfície fechada que define o volume. Ou seja, isso daqui, olhando para essa equação, o que sobrou aqui? Isso aqui só pode ser ou a potência que entra de fora para dentro, ou a potência que sai de dentro para fora. Então, se a região for sem fontes, tendo campo lá dentro, é porque ela entrou através da superfície. Tendo fontes dentro do volume, como no caso de uma antena, o que não for dissipado e o que não ficar acumulado em volta da antena é irradiado para fora. Então, repare, este termo em telecomunicações é fundamental. Essa é a potência que vai de um lado para o outro. Esse bichinho aqui que leva informação de um lado para o outro. Consequência do fato do campo eletromagnético propagar como uma onda em eletrodinâmica. E esse vetor, por ser importante, ele recebeu o nome do primeiro físico que, enfim, não chegou exatamente nessa equação, mas num caso mais simples dessa equação, como ele foi o primeiro, então esse é chamado o vetor do Poynting. Eu tive um professor uma vez que falou que isso aqui é Poynting porque aponta na direção de propagação da energia. Mentira, né? Porque esse Poynting aqui é o sobrenome desse físico inglês aqui. Então, E vetorial H ficou conhecido como vetor de Poynting. E, consequentemente, isso aqui é a densidade de potência por área. Watts por metro quadrado. Alguma pergunta? Professor, Oi. A parte da esquerda está me mostrando está mostrando a potência, está relacionada com a potência total, certo? Não. 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 Porque, inclusive, ela pode não existir. Este termo daqui, inclusive com seu sinal negativo, representa a potência fornecida, gerada por fontes que estejam dentro do volume. Por exemplo, eu tenho uma antena irradiando. Se essa antena irradiando ela está dentro do volume, então isso daqui me dá a potência fornecida pela fonte. E aí eu interpreto essa equação desse jeito. A potência que sai da antena, desde que a antena esteja dentro do volume. Parte dela é dissipada no interior desse volume. Parte fica armazenada, é o que a gente vai chamar mais tarde de potência reativa. Ela fica armazenada em volta da antena. Ela não exerce trabalho útil. Ela só fica enchendo a paciência. E uma parte consegue escapar e, eventualmente, propagar lá para frente. Então, isso aqui não é a potência total. Tem que tomar cuidado, que alguns termos podem não existir dependendo da região, dependendo do problema que você está analisando. Por exemplo, vou dar outro exemplo, uma cavidade ressonante. Uma cavidade.
É uma caixa de sapato onde todas as paredes são condutoras perfeitas. Vai ter potência entrando ou saindo? Uma gaiola de Faraday. Vai ter potência entrando ou saindo? Não. Não. Perdão. Pode entrar através de uma tomada que, entendeu? Que alimenta uma antena lá dentro. Mas através da superfície, esse termo vai ser o quê? Zero. Zero. Então, ou é tudo zero, ou seja, está desligado, ou alguma fonte forneceu potência para o resto, entendeu? Então, isso aqui não é a potência total. Você vai ter que interpretar. E existem diferentes maneiras de interpretar, vai depender do problema que você está resolvendo. O importante é que, sendo os meios lineares, homogêneos e isotrópicos, e, no nosso caso, por enquanto, desprezando perdas em dielétricos, isso vale para qualquer situação. Vale para antenas, vale para micro-ondas, vale para linhas de transmissão, vale para guias de onda, e por aí vai. Beleza? Sim, entendido. Toma cuidado que, quando você fala em potência total, né? Porque parte escapa, parte entra, parte escapa. Então, tem que ser interpretado segundo o problema que você está resolvendo. Antes de terminar a aula, eu acho que tem mais uma transparência, onde eu defino cada um desses termos. Eu acho que esse daí, definindo, né? Então, repara, isso daí é a potência fornecida pelas fontes. Todas as fontes? Não. Só aquelas que estiverem dentro do volume. Então, quando a gente fala assim, vamos analisar um meio linear, isotrópico, linear, homogêneo, isotrópico, sem fontes, é porque dentro do volume isso é zero. Mas nem por isso deixa de ter campo lá dentro, nem por isso deixa de ter potência lá dentro. É porque ele veio de outro lugar. Por exemplo, através do fluxo de potência através da superfície. Mas dentro do volume não tem fonte e, consequentemente, se esse for o caso, isso aqui é zero. Isso aqui é a potência dissipada por perdas ômicas, ou seja, se houver condutividade, se o meio for condutivo, então parte daquela potência vai ser dissipada, vai aquecer, vai deixar de ser energia eletromagnética, vai virar energia térmica, vai aquecer, tá? A energia não some, ela apenas é transformada num outro tipo. Telefone celular encostado na sua orelha. Dizem que a cabeça aquece e que isso eventualmente pode causar problemas de saúde. Tem a ver com isso daqui, ó. Seria esse, manipulando direitinho, seria esse termo dentro da nossa equação de conservação de energia. Essa é a potência que atravessa a superfície V. Logicamente que é positivo ou negativo, dependendo da orientação em relação à normal. Se estiver na direção da normal à superfície, ou seja, saindo para fora da superfície, positivo. Se estiver entrando, negativo. E, finalmente, essa daqui vou voltar atrás, tá? Lembra que aqui, ó, aparecem derivadas. Isso aqui são derivadas temporais, derivadas temporais. Como a integral é no volume, em x, y, z, eu posso passar essas derivadas temporais para fora do volume. Então, a integral de volume sem a derivada temporal é energia. A variação da energia é a potência. Vamos lá, a variação da energia com o tempo é a potência. Consequentemente, sem a derivada, essa energia armazenada no campo elétrico, no interior do volume, e essa daqui é a energia armazenada no campo magnético. Como nós não usamos aquela relação de convolução, por enquanto aqui não tem energia dissipada no dielétrico. Isso ainda não entrou nessas equações. Vai entrar lá na frente, quando a gente fizer a análise toda usando fasores. Porque agora seria muito complicado meter essa convolução aqui, ia ficar um negócio horroroso, tá? Então, isso daqui é a energia armazenada no campo elétrico, e essa daqui no campo magnético, quando o dielétrico não for dissipativo. Se for condutivo, já está aqui, ó. Você não precisa se preocupar. E, finalmente, usando esses símbolos,
a gente pode reescrever aquela equação desse jeito. Alguma pergunta, pessoal? Professor, esse exemplo que você mostrou para a gente, ele é associado a qualquer caso que tenha uma corrente. Então, pode ser de um fio a uma antena, ou não, é um caso específico. É qualquer caso, certo? Exatamente. Tá bom. Inclusive, se você modelar direitinho, a tua antena vai estar ligada na tomada, de alguma maneira. Se você souber modelar direitinho, né? A fonte, a potência pela fonte é aquela que vem pelo fio. E fio esse que atravessa a superfície, né? Para dentro do volume. Se você modelar direitinho, essa equação leva em conta todos esses casos. Desde que a região seja linear, homogênea, isotrópica, e o dielétrico, se for o caso, não dispersivo, porque as relações constitutivas usadas foram para esses casos. Então, se for linear, homogêneo, isotrópico, e se caso seja um dielétrico, não tem a perda de polarização, essa equação serve para qualquer problema, qualquer situação. Aqui no curso vai ser tudo sempre linear, homogêneo, isotrópico, mas o dielétrico, mais tarde, vai poder ser dispersivo. Só que aqui ia fazer com que a relação constitutiva ficasse muito complicada. Então, este caso, por enquanto, foi retirado daqui. Perdas no dielétrico não estão incluídas nessa equação. Por enquanto, elas serão incluídas, mas só no domínio da frequência. Só quando a gente for para a notação fasorial, que é o assunto da próxima aula. Regime harmônico temporal. Agora a gente vai entrar realmente na formulação do curso. E aí a pergunta é, o que justifica eu fazer a análise, ou a gente, né? Fazermos a análise no domínio da frequência? Vocês fizeram a matéria com o Cássio, Teoria das Comunicações? Sim. Sim. Alguém não fez? Dos presentes, alguém não fez? Teoria das Comunicações. Para quem já esqueceu, modulação AM, FM. Os sinais, e consequentemente o campo elétrico, o campo magnético, os sinais são harmônicos no tempo? Os sinais são harmônicos? Um sinal AM é harmônico no tempo? Um sinal FM é harmônico? É uma senoide pura? É uma senoide pura com frequência ômega? É harmônico? Não, senão você não passa informação nenhuma. Exatamente, pô. Tá certo? O sinal harmônico é a portadora pura, que o Cássio chama de monocromática, ou seja, uma frequência só. É a portadora pura, não tem informação. Ou seja, em telecomunicações não existe sinal harmônico, porra. A pergunta, então, por que eu vou assumir que o sinal é harmônico só porque é mais fácil? Mas o que adianta ser mais fácil e não ser prático? Não está perdendo tempo à toa. Ou seja, o que justifica a gente a fazer a análise no domínio da frequência usando a notação fasorial? Ou seja, frequência a frequência. O que justifica? Um sinal de comunicação ocupa o espectro todo? O espectro eletromagnético todo? Não, vai pegar só uma faixa, né? Até porque provavelmente foi feito assim, historicamente, por ser mais fácil, né? A gente usa a multiplexação no domínio da frequência. Ou seja, cada serviço ocupa uma faixa, um canal. TV tem lá a faixa. Lembra aquela... não foi aqui que eu mostrei, né? Você tem lá a Anatel, chega e fala assim, ó, daqui até aqui, dessa frequência F1 até a frequência F2, você pode operar com sinal de TV. Daqui para isso em sinais abertos, né? Canal de rádio. Porque por cabo, como está isolado, é diferente, as faixas são diferentes. Mas no ar, a Anatel regula. Daqui até aqui, canal de TV. Daqui até aqui, canal de rádio FM. Daqui até aqui,
telefonia celular banda A, daqui até aqui banda B e por aí vai, tá certo? E essas coisas são dinâmicas. De tantos em tantos anos, por causa do avanço tecnológico, essas coisas vão mudando. Mas o que não mudou por enquanto é que cada canal, quando a onda de rádio é levada de um lado para o outro, sem cabo, sem fio, de uma antena para outra, isso tem que ser regulado justamente para não ter interferência entre os dispositivos. Então, na prática, os dispositivos, por exemplo, a antena, o cabo, eles são projetados para operar dentro de uma faixa. Se você fosse analisar tudo no domínio do tempo, se você fosse analisar aquele dispositivo no domínio do tempo, o que você estaria fazendo? Se você analisar algo no domínio do tempo, no fundo, você está analisando todas as frequências? Isso. E precisa? Não, basta pegar aquela faixa, né? Basta pegar frequências discretas ao longo da faixa. E aí, com mais ou menos experiência, se você tem pouca experiência, você vai pegar um monte de frequência. Você vai ficando mais velho, mais experiente, você já, não, só preciso analisar algumas dessas frequências. Então, além de facilitar a matemática, é mais prático em comunicações a gente fazer a análise no domínio da frequência. E isso vem ainda com um bônus. Permite, entre outras coisas, também levar em consideração as perdas no dielétrico. Então, analisar no domínio da frequência, os afasores, a transforma de Fourier, etc., etc., não é só para simplificar, é porque é prático. E é assim que os engenheiros de comunicação vêm fazendo nas várias últimas décadas. Vai ser assim daqui a 200 anos? Não faço a mínima ideia. Mas vai continuar sendo desse jeito por um bom tempo. Então, na próxima aula, na segunda-feira que vem, a gente recomeça. Vamos agora pôr as equações de Maxwell, as relações constitutivas, as condições de contorno e, principalmente, a equação de conservação da energia na notação fasorial. É isso que a gente vai fazer na próxima semana. Falou, pessoal? Já me estendi quase 5 minutos, deixa eu parar a gravação primeiro, antes de abrir